Prometi e não cumpri, né? Acabei não gravando durante esse primeiro mês aqui, mas já completei esse primeiro mês dos Estados Unidos e vou contar pra vocês como é que foi e dar uns detalhes aí. Acho que a gente pode começar do início, né? A despedida. Então foi um momento que eu pude despedir de vários amigos, famílias, caipirinha, karaokê. Foi um momento aí também de muito choro, com certeza. Então, em relação à viagem em si, eu precisei pegar um voo de Vitória para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Houston, e de Houston eu pegaria um outro voo para Austin. E aí de Austin eu iria pegar um ônibus que me deixaria aqui na cidade que eu moro hoje em dia, que é Katy. Em relação às minhas malas, eu acabei as despachando no aeroporto de Vitória, e aí eu iria ter acesso a elas novamente só no aeroporto de Houston, que eu precisaria fazer um redespache, que seria muito mais simples, né, para poder pegar elas só no meu destino final, que seria Austin. Então comigo mesmo ficou só realmente a minha mochila de costas, né, mais simples, com documentação, alguns documentos e produtos de higiene básica. Deu tudo certo no meu primeiro voo, tirando isso. Aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi terrível, na verdade, que eu tava no voo, saindo de Vitória pro Rio de Janeiro, e aí eu tava com meu fone de ouvido, e eu tenho muito problema de pressão, sabe, quando eu escuto assim, às vezes, por conta da altitude e a variação em si, né. E aí eu coloquei a música, só que tava muito baixa, e eu fiquei aumentando, e eu falei, eu acho que é por conta do meu ouvido, né, porque tá com muita pressão. E aí, tipo, eu vi que tava todo mundo me olhando. Não tava no fone, tava no avião mesmo. Ficou uns 15 segundinhos tocando Little Bit, da Demi Lovato. Aí quando eu percebi que tava fora, eu fiquei extremamente constrangido. Durante meu período de espera de conexão no aeroporto do Rio de Janeiro, né, para ir para Houston, eu parei para comer, eu também consegui assistir um pouco do Oscar, e basicamente foi isso. O voo também foi extremamente tranquilo, eu consegui assistir Sinners, que eu não tinha visto, e também acabei voltando aí pra Wicked, né, pela milésima vez. Mas aí também vão algumas fotos, né, pra vocês verem como é que foi todo o trajeto, mas no geral foi bem tranquilo também. Então, cheguei em Houston, tudo certo, mas agora que o bicho pega. Vocês lembram que eu falei que eu precisava redespachar as malas quando eu chegasse em Houston pra ir pra Austin? Então, nesse caso, o meu tempo de conexão seria mais ou menos de 1 hora e 45 minutos, se eu não me engano. Eu não sei por que raios, a minha mala foi a última da esteira. Então acabou que isso também acabou pegando um pouco do meu tempo, né? E aí depois eu fui pra fila do raio-x. E que fila! Era uma fila enorme. Tinham várias pessoas também furando da fila, porque senão ia perder o voo, assim como todo mundo ia perder o voo naquele lugar, porque tinha uma fila muito grande, a espera realmente era enorme. Eu ouvi dizer que parece que teve um corte de gastos aqui em relação à imigração. Então, basicamente, tinham 200 esteiras lá disponíveis, só que só tinha funcionário trabalhando em uma esteira. Então, por isso que teve essa demora, porque era muita gente para só um fluxo, né? Então, acaba que isso demorou muito. E para piorar, a minha bolsa ainda deu problema e precisou passar 3 vezes no raio-x. Então, enfim, demorou. Depois de esperar aí mais de 1 hora naquela fila da imigração, quando consegui sair, eu me deparei que meu portão era do outro lado do aeroporto. Pra quem não sabe, é enorme. O aeroporto de Houston é muito, muito grande. Então eu não sei como consegui pegar um trem e sair do outro lado do aeroporto, mas infelizmente não deu, pessoal. Já era tarde demais. Por poucos minutos aí eu acabei perdendo meu voo para Austin. Ou seja, eu me ferrei, porque mesmo que o meu voo tenha sido relocado para o próximo sem custo adicional, o meu esquema com as passagens de ônibus eram todas erradas. Então eu acabei tendo que remarcar a minha passagem de ônibus, né, que eu iria de Austin para a cidade onde eu tô agora. E aí eu acabei tendo que pagar também mais uma taxa de $20, que foi uma facada para mim. E nisso minhas malas foram, né? Então minhas malas estavam lá em Austin e eu em Houston ali esperando, né, o meu próximo voo para ver como é que eu ia fazer. Até aí tudo bem, porque acontece, né? Essas coisas realmente não tinha muito o que eu fazer. Então tava tudo certo, né? Tinha resolvido. Só que aí esse próximo voo que eles tinham me colocado, adivinham? Ele foi cancelado por conta das questões climáticas, parece que estava tendo uns ventos muito fortes, enfim. Então eu fiquei com medo de comprar as passagens de novo, porque eu falei, cara, vai que o outro voo cancela, vai que atrasa, né, por conta dessas questões climáticas. Então eu perdi de novo esses $20 que eu gastei e eu fiquei super triste. Enfim, esse próximo voo que eles me relocaram depois desse último cancelamento, ele era muito mais tarde. E eu fiquei pensando, cara, não vai valer a pena eu ir pra lá e já, enfim, já não vai ter mais os ônibus que eu queria pra ir vir pra minha cidade.
Então não sei como é que eu ia fazer e eu decidi conversar com o pessoal da companhia aérea e eu perguntei se teria a possibilidade deles trazerem as minhas malas de volta do aeroporto de Houston, até porque Houston sempre foi muito mais próximo do meu destino final do que o aeroporto de Austin, então pra mim até seria melhor se eu fosse olhar por esse lado. Então já comecei ali rasgando meu inglês, falando com o pessoal da companhia aérea, eles disseram que sim, seria possível, né, que as minhas malas voltassem para o aeroporto de Houston, só que eles não conseguiram me garantir em que horário que ela chegaria. Então eles disseram, Thiago, eu tenho 99% de certeza das suas malas chegarem hoje aqui, mas não posso te garantir em qual voo que ela vai vir, entende? Ainda mais por conta dessas questões climáticas aí, tava atrasando todos os voos, então, enfim. Como ela me deu aí esses 99% de certeza que as malas chegariam hoje, eu falei, beleza, então eu fico aqui, espero um pouco, né? As malas vão acabar chegando uma hora ou outra, e aí eu já pego essas malas e nunca mais volto nesse aeroporto. Mal sabia eu, o pessoal de aeroporto é extremamente grosso. Então, pra mim, eu realmente não queria ter que voltar ali, porque eles são péssimos de comunicação, e eu também não sou muito bom no inglês, então foi horrível. Então, durante esse tempo, eu acabei comendo um hambúrguer no Wendy's. Eu achei ele extremamente grande para um fast food e muito oleoso. Eu pegava pela embalagem e minha mão já ficava toda gordurosa. Mas, então, fiquei andando pelo aeroporto, tem algumas lojas. E basicamente esperei e nada. Eu tava sem nenhuma atualização pelo aplicativo. E aí quando eu vi, eu já tava no aeroporto há mais de 12 horas e eu não tinha ideia de quando as minhas malas iriam chegar. Então eu acabei decidindo ir pra casa, né? O meu primo veio me buscar. Tava muito frio naquele dia, chegou a fazer 2 graus, tava congelando. E a gente foi direto pro Walmart comprar umas roupas, né? Já que eu realmente só tinha o que tava usando no corpo. A minha primeira impressão é que realmente lá é tudo muito grande, assim, tanto de espaço, né? Tem diversos produtos, quanto que os próprios produtos eles não vêm em pouca quantidade, né? Então, por exemplo, uma batata chips, ou ela era gigantesca, ou era gigantesca, não tinha uma menor. Então, as roupas, por exemplo, né? Eu tava querendo comprar umas cuecas e ela não vendia unidade, assim, era só um pacote que vinha várias. Então, isso me deu uma leve assustada, assim, porque realmente tudo muito de muito. Então, no outro dia, né, basicamente acompanhando pelo aplicativo, eu pude ver que as malas já estavam em Houston, elas foram bipadas em Houston, então estavam aqui. Antes de ir no aeroporto resolver essas questões, eu passei numa clínica veterinária, deixei meu currículo. Acabou que não deu em nada, mas enfim. Então, depois, quando eu cheguei lá, né, a gente conversou com o pessoal e a moça falou que a mala estava lá e ela foi procurar. Nisso, ela demorou cerca de 40, 50 minutos procurando as malas, a gente lá esperando. E ela chega basicamente e fala: Nossa, engraçado, eu nunca vi isso acontecer antes, porque as malas falam que estão aqui, mas elas não estão aqui. Elas estão como se fosse entregar no aeroporto, como se estivesse em trajeto, mas elas estão aqui. Enfim, ela falou que eu nunca tinha visto um caso desse antes, e aí, sem malas pra mim. Basicamente o aplicativo fala uma coisa, ela falava outra, e ela tentou procurar e não achava, então nada estava batendo as informações. Então ela falou, então faz o seguinte, me passa o seu endereço, que a próxima vez que a mala for escaneada por aqui, né, a gente já vai enviar para ela poder chegar diretamente na sua casa e você não tem que vir aqui resolver mais isso, até porque o aeroporto não é tão perto de onde eu moro. Então eu tirei a quarta-feira para resolver umas questões de telefone, então eu fui na Verizon, né, e acabei fazendo um novo número para mim, até porque por conta das aplicações eu ficava mais competitivo se eu tivesse um número daqui do país diretamente, né. Então durante a tarde eu tirei para ir ao Walmart, eu comprei um hidratante labial, cotonete e desodorante. Eu tava muito seco, assim, a minha pele tava super seca, minha boca muito seca, meu nariz tava sangrando, então assim, eu senti muito essa diferença do clima, sabe? Mesmo que aqui onde eu moro não é tão distante do mar, mas já pude ver essa diferença. Então na quinta e na sexta eu basicamente não pude fazer muita coisa, eu precisei ficar em casa esperando as malas chegarem. Então até tentei resolver umas coisas de casa, enchi uns pneus de bicicleta, mas enfim. Inclusive na quinta-feira, uma das minhas malas chegaram, mas essa mala era uma mala que tinha tênis, não tinha roupas em si, né? Eram mais alguns cabos, outros documentos. Então, basicamente, eu ainda estava sem roupa, mesmo que uma das minhas malas já tinha chegado, porque a minha outra mala que tinha todas as minhas roupas. Então, na própria sexta-feira, a gente fez uma viagem, a gente foi para uma cidade vizinha, Austin, que é a mesma cidade onde deveria ser meu destino final, né? Que as minhas malas foram e voltaram. Então, basicamente, o hotel lá era extremamente bonito, a gente fez um rolê gastronômico, então a gente foi em restaurante italiano, restaurante mexicano, numa churrascaria bem conceituada de lá. Então eu fiquei bem encantado mesmo, eu gostei muito da cidade em si. Naquele momento eu também estava sem roupa, basicamente, então a gente também fez umas compras de roupa e afins, e o bom disso é que a companhia aérea vai arcar com todos esses custos, né, já que foi responsabilidade dela de não saber onde minhas malas estavam, enfim. A gente também foi ao cinema e a gente acabou voltando no domingo mesmo. Então na segunda-feira, logo pela manhã, eu acabei passando no banco,
onde eu abri já a conta, né, em relação a débito e tudo essas questões de cartão de crédito, enfim. Durante a tarde eu passei no DMV, né, que é o local aqui onde você tira carteira de motorista e identidade. Então acabei também resolvendo essas questões, o pessoal super grosso, mas enfim, também resolvi isso logo. E aí durante a tarde, pós, né, esse DMV ali, eu passei no Chicken Filet e eu já amo o frango. Então foi um amor à primeira vista, assim, porque é muito gostoso e o molho deles também, nossa, o pessoal sabe fazer molho aqui, tá? Hi, Fatty. Então, depois de ter almoçado, eu acabei passando na Target e eu fiz mais umas compras de roupa, né, já que eu também tava com muito pouca, então enfim, a companhia aérea já ia reembolsar todos esses valores, acabei comprando mais. E quando cheguei em casa, eu fui dar uma corridinha aqui no parque que tem atrás de casa. E lá é ótimo pra você correr assim. Tirando o fato que quando tá mais ou menos no pôr do sol, tem vários mosquitinhos que eles fazem tipo uma névoa assim. E quando você corre, eles agarram em você e isso é péssimo. Mas eu já resolvi o meu problema que eu tinha com eles. Então eu tirei a minha terça-feira aqui para poder passar em 4 clínicas veterinárias, né, clínicas e hospitais, para poder entregar meu currículo. Eu também acabei explicando para eles, né, que eu sou médico veterinário formado no Brasil, mas estava procurando vaga de técnico para trabalhar aqui nos Estados Unidos, até eu poder realmente oficializar e validar meu diploma aqui no país. Então, em uma dessas clínicas que eu entreguei, e no mesmo dia, acho que na real, na mesma hora, eles já me ligaram, minutos depois, assim, e já queriam marcar uma entrevista para o outro dia. Então, na quarta-feira eu fui lá e fiz a minha entrevista e já fui contratado e já tenho um emprego. Então, depois da minha entrevista ali durante a tarde, eu acabei passando numa loja e comprei aí 2 pijamas cirúrgicos, né, 2 scrubs para utilizar no meu trabalho. Eu também ganhei uma Owala, que era o meu sonho, e fiquei muito feliz com ela. E durante a tarde também as minhas malas chegaram, graças a Deus, outro fim da saga das minhas malas. Então, até que enfim, eu já tinha aí um closet cheio das minhas roupas, graças a Deus. Não tava mais limitado, né? Então, eu comecei o meu trabalho, né? Meu primeiro dia foi na quinta-feira, eu tava muito animado, assim. Eu acabei começando com calma mesmo, né? Porque é outra língua, outra cultura, outros termos técnicos, enfim, tudo diferente. É outra medicina veterinária, na verdade, né? Que eu percebo que eles são muito mais preventivos do que no Brasil, que a gente geralmente tem que tratar muito mais as coisas do que prevenir, porque os buchos acabam chegando com mais frequência. Então no sábado eu fui em outro restaurante mexicano e no domingo a gente visitou uma cidade aqui chamada Galveston, que é uma cidade litorânea, né, tem praia. Então foi bem legal para poder conhecer, né, e também eu provei matcha pela primeira vez. Na terça-feira eu tinha uma missão que eu precisava comprar um mouse pro computador. Então basicamente eu fui aí no Walmart, na Dollar Tree e na Five Below, né, que são 3 lojas que tem ali por perto. E eu fiquei muito em dúvida entre esses 2 mouses, mas eu acabei escolhendo o da Ariana Grande, né? Não tem o que fazer. É Wicked e Ariana Grande. No sábado também a gente foi num restaurante bem tradicional aqui de Houston. E foi extremamente divertido, um lugar muito bom, com comida muito boa e bem bonita, assim, no geral. Por ser minha primeira visita, eles me fantasiaram, colocaram uma bandana e um chapéu. Enfim, aí teve esse momento aí que eu acabei podendo ficar, né, com a bandana e com a fotografia depois. Já no domingo de Páscoa, né, também teve algumas dinâmicas aqui bem tradicionais, foi bem divertido. Então, basicamente, caça aos ovos, a gente teve que decorar os baldes, né, também teve outras dinâmicas com recompensas. Então, eu acabei ganhando um tênis que eu tava querendo muito, ganhei 2 scrubs, ganhei Lego, ganhei alguns gift cards, loterias, chocolates, foi bem legal. E durante a noite, a gente fez pizza caseira e também tava excelente. Na quarta-feira, acabei comprando o ingresso do show da Demi Lovato, que vai ter aqui em Houston. Então vai ser o último show da turnê, eu tô bem animado. Vai ser só no final do mês que vem. Então quinta e sexta também tive mais trabalho, né? E passei numa livraria que fica ao lado do meu serviço. Um lugar bem bonito, assim. Eu gostei muito de visitar, o pessoal foi extremamente educado comigo. E eu também recebi o meu primeiro salário na sexta-feira, então no domingo a minha identidade chegou. E na segunda-feira dei uma voltinha aí de bicicleta para poder conhecer mais os arredores da cidade. Na quinta-feira eu fiz uma grande compra, tive que tirar o escorpião, as aranhas, barata, tudo que eu tinha dentro do bolso para poder comprar. Enfim, eu também, uma compra que era meio inevitável, eu tava sem computador aqui, então tava utilizando o do meu primo, né? Enfim, o meu computador já chegou, tô extremamente satisfeito. Mas foi uma grande conquista, de certa forma, pra mim também. Então o que eu posso falar pra vocês, né, resumindo aí minha experiência nesse mês, é que apesar de todos os desafios, né, com o inglês, com a cultura, com as questões das malas, né, as coisas não acontecendo como eu gostaria, posso dizer que eu faria tudo de novo, eu tô extremamente feliz aqui, independentemente, enfim, acho que só pela velocidade que eu consegui, né, um emprego, as coisas foram acontecendo, eu também tive muita sorte, acredito eu, envolvido nesse processo, então tô realmente muito feliz.
Basicamente é isso, muito obrigado. Vejo vocês. Bye!